Signo de Gêmeos, vamos lá para a leitura de vocês, meus amores, geminianas, geminianos do meu pequeno coraçãozinho. Vocês estão bem? Gente, para você que é novo no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Flávio Miguel. Para você que já é residente por aqui, tá sempre aqui curtindo, comentando, compartilhando, hypando esses vídeos. Muito obrigado. Vocês viram? Rainha de paus, caramba! Como isso? Vocês viram o que aconteceu? A lâmina voou e voltou exatamente na mesma posição. Vamos lá. Primeira vez na minha vida que isso acontece aqui. Eu comecei a fazer uma leitura aqui, Gêmeos. Meu Deus do céu, que leitura confusa. Eu falei, deixa quieto esse rolê. 5 de espadas, ou 5 de ouros, tarô. Então vamos lá. Vieram duas, aceito. Rei de paus, 6 de paus. Mais uma. Rei de ouros. A lâmina da corte. Cavaleiro de ouros. Praticamente só lâmina da corte aqui, Gêmeos. Vou até clarificar já, porque eu tenho uma birra muito grande quando abre com a lâmina da corte. Com lâminas da corte. Vamos lá. Olha esse rei de ouros aqui. 10 de paus. Olha esse cavaleiro de pentáculos. 5 de paus. Olha esse rei de paus aqui, que não é nenhuma dessas energias, a energia de vocês. Os amantes tirando isso daqui. E esse 5 de ouros aqui, tarô. O mago. O mundo no fundo do deck. Tá difícil de gravar, Gêmeos, hein? Então vamos lá, vamos tentar. O que acontece aqui, meus amores? A gente abriu com 5 de ouros, é bem difícil abrir com essa lâmina, 5 de ouros. Fala de uma situação escassa, fala de uma situação não muito agradável, não é? E ela veio clarificada pelo 6 de paus, rei de paus, que está me mostrando uma situação de geminianas e geminianos patinando aqui dentro de uma situação. Só que reconhecendo isso, que é interessante, né? É importante por conta de 6 de paus com esse rei de paus aqui. Existe uma movimentação muito forte por parte de geminianos para tentar sair de uma falta, para tentar sair de algo que não está agradável. Pode ser esse 5 de ouros uma situação trazendo, por exemplo, uma questão de saúde para algumas pessoas, né? Para outras pessoas isso pode estar batendo muito no financeiro. Para outras pessoas essa situação pode estar batendo numa falta emocional, mas eu não estou vendo tanto essa questão da falta emocional, né? Estou vendo mais saúde e financeiro. O que eu acho interessante é que o rei de paus veio com a lâmina dos amantes, que representa a lâmina de vocês, mas traz um conceito de dúvida. Se a gente estiver falando de uma questão emocional, a gente está falando sim de um relacionamento, tá? Então, sei lá, você tentando modificar alguma coisa dentro de um relacionamento, ou até mesmo dentro da sua questão emocional, sem que seja, por exemplo, um relacionamento. Flávio, eu tô me sentindo sozinha, abandonada. Eu tô tentando, eu tô fazendo aqui, né, uma movimentação forte para que eu desacople, né, dessa energia, dessa coisa não tão agradável que eu tô sentindo e consiga algo novo, diferente, entre dentro de um novo ciclo. Só que esse rei de paus com os amantes, onde os amantes entraria como uma espécie de uma dúvida
seria muito você colocando em xeque aqui, ô Gêmeos, o que você está fazendo de fato para resolver algo. E aí adapta a sua realidade. Resolver alguma questão na sua vida. Adapta. Porque aqui é como se você já tivesse meio que observando algumas dúvidas com relação à eficácia, vamos dizer assim. Talvez, eu sei lá, Flávio, eu tô fazendo uma movimentação XYZ, estou trabalhando, por exemplo, com magia para tentar resolver uma situação. Só que eu não estou vendo resultado nisso, eu não estou vendo se isso que eu estou fazendo está trazendo, né? Ou se está trazendo um resultado, ele não está acontecendo na velocidade que você imaginou que algo poderia acontecer aqui. Só que existe, sim, essa coisa do 6 de paus, uma forma de reconhecer isso. Então, até mesmo naquela parte que eu falei anteriormente, né, de você estar numa espécie de patinando, né, numa situação específica, seria muito você reconhecendo essa movimentação. Pô, eu estou patinando, eu quero. A vontade, eu enxergo a vontade aqui, ela está muito forte, ela tem uma determinação, porque o rei de paus, ele até meio que foge um pouco do esquema de Gêmeos, né? Que Gêmeos, ele acaba, por ser um signo de ar, acaba sendo uma coisa um pouco mais mental, um pouco mais analítica. E o rei de paus, ele é pau para toda a obra, então ele troca o pneu com o carro andando, ele faz, vê o que precisa ser ajustado, vamos lá, vamos, sabe? E você entrou muito nessa energia do tipo, bora. Só que a coisa não está fluindo da forma como você imaginou que ela deveria fluir aqui, né? Por outro lado, aqui a gente tem um rei de ouros, que aqui nós temos a energia de Áries, Leão, Sagitário, você pode ter forte no mapa, estar lidando com essas energias. Nós temos um rei de ouros, energia de Touro, Virgem, Capricórnio, que veio clarificado pelo Cavaleiro de Ouros, que é o que está me mostrando essa demora a acontecer, né? Embora eu entenda com esse Cavaleiro de Ouros que existe uma... Me fugiu a palavra, caçamba. Existe um entendimento por parte de geminianas e geminianos com relação a alguma coisa dar muito certo. Só que o rei de ouros veio com 10 de paus, onde o rei de ouros representaria esse estado, ou seja, o rei de ouros ele é um cara tranquilo, ele sabe o que é para ele, vem para ele não está muito preocupado com as coisas, mostra uma espécie de uma estabilidade, tanto emocional, quanto financeira, quanto uma estabilidade na questão de saúde. Só observar aqui, o cara é de boas. Só que o rei de ouros veio com 10 de paus, que aí acaba sendo um pouco mais complicado, porque é como se você observasse alguma coisa lá na frente e não enxergasse muito bem, embora você tenha... Olha o paradoxo da situação. Você tem certeza que algo pode dar muito certo, está demorando, mas ao mesmo tempo você olha lá na frente, você não enxerga essa estabilidade por conta desse 10 de paus. Ou se enxerga, tem uma coisa muito do tipo assim, tá muito lá na frente, tá bem distante de alguma coisa acontecer. E aí é como se você colapsasse a onda, vamos dizer assim, de uma forma não te favorecer. Você colapsa a onda de forma negativa, com um 5 de paus em cima dessa demora que pode estar acontecendo. Que o 5 de paus também, inclusive, pode falar para mim que talvez você esteja dependendo de outras pessoas, tá? Para que uma determinada situação aconteça. Flávio, dá um exemplo, né? Eu gosto de me colocar alguns exemplos assim. Eu tenho que resolver uma situação específica, só que eu dependo de uma movimentação X de um advogado, e o advogado não está fazendo essa movimentação X
na velocidade que eu esperava que poderia ser feito. E aí é como se eu observasse a coisa lá, porra, tá difícil o negócio. Saca? Não tá complicado. E aí acaba meio que, pô, tipo, entrando naquela vibe, sabe, do tipo assim, desânimo. E esse desânimo, ele acaba colapsando essa onda de uma forma negativa, ou seja, é uma coisa que a minha própria energia, a forma como eu estou olhando algo, está fazendo com que essa situação ela acabe demorando um pouco mais para acontecer. Tá pegando aí, ô Gêmeos, o que a gente está querendo dizer aqui? Né? As dúvidas, elas acabam colapsando também de forma negativa, ou seja, ao mesmo tempo que existe o conceito da certeza, existe o conceito da dúvida. Essas duas situações, elas não cabem dentro da mesma caixinha, da mesma situação, do mesmo cenário. Eu tenho certeza, mas eu tenho dúvida. Como? Como? Não rola, né? Ok, Tarô, entendi. Vamos lá, vamos continuar aqui. Fala para mim aqui, Tarô, o que é que está causando essa energia dos enamorados aqui no signo de Gêmeos. Enquanto isso, conto com o seu like, conto com o seu hype, seu comentário. Gente, quem puder, deixa um comentário, nem que for um coraçãozinho, um dedinho do meio, já ajuda bastante. Tarô, nossa, espera. Troféu joinha pra você, fi. Nossa, velho. Não. Veio os amantes de novo, em cima dos amantes, em cima dos amantes. Teoricamente, eu teria que... Ele travou a leitura. Só que eu vou insistir. Será que é alguém aqui na sua energia que está correndo contra? Pode ser. Pode ser alguém que está correndo contra, que energeticamente falando. E aí você está meio que se sentindo ali abandonado nessa situação. Treta, hein? Vamos lá, fala mais, Tarô. Não, Tarô, vamos lá, colabora, irmão. Por que esses enamorados aqui tá acontecendo? Essa situação de dúvida tá acontecendo? Ai, Gêmeos, não faz isso comigo, não. É como se você tivesse olhado para alguma coisa, para um objetivo, e você tivesse se inflamado de uma forma muito positiva com relação a alguma situação, só que de repente é como se você tivesse até meio que perdido a força com relação a alguma coisa. Pô, eu entendo vocês, de verdade. Fala aqui desses amantes. Os amantes de Rider-Waite, não videntes da luz, Tarô, Isola. Os amantes, os enamorados. O que é que tá causando? 5 de espadas. Tem alguém no rolê. Quem que é esse alguém aqui? Dois de copas. Tarô não tá facilitando para mim não, Gêmeos. Já deixou o seu like? Até o seu dislike ajuda, né? Não sabia disso, né? Dislike ajuda também. O YouTube não tá muito preocupado se você gostou ou não do meu vídeo, né? Ele pega como engajamento. Eu acabei de quebrar o rolê de quem gosta de dar dislike nos vídeos. 2 de copas. Em cima do 5 de espadas, com 2 lâminas dos enamorados na mesa. E aí tem do nada um pajem de espadas aqui. Facilita.
que eu não sei como é que ele veio parar na mesa. Isso aqui está falando que tem alguém na sua energia que está correndo contra você ou que está correndo contra alguma coisa que você quer fazer. E não por entender assim, eu não estou vendo nenhuma coisa assim, tipo, pode ser. Tem uma coisa para algumas pessoas que é de maldade mesmo, tá? Flávio, necessariamente essa pessoa pode estar comigo? Não, não necessariamente essa pessoa pode estar com você. Ela pode até estar meio que de longe, ó, tá vendo aqui? Torcendo contra alguma coisa. Pode ser alguém que você se relacionou, mas não necessariamente um relacionamento romântico. Embora tenhamos 2 amantes aqui, é que eu fico meio assim, porque tem gente que é meio que biruleibos da mente, e aí, tipo, tá tudo em ordem. A coisa só não tá dando certo por alguns detalhes, mas aí, de repente, a pessoa olha pro companheiro, pra companheira e fala, você tá correndo contra eu! Sabe? E não é legal isso. E o que eu vejo de mensagens absurdas aqui no YouTube, tipo, cravando, ó, é a pessoa que tá com você. Ai, gente, quanta maldade. Só que esse 2 de copas com 2 lâminas amantes pode ser você correndo contra você também. E aí complica mais. E eu vou até fazer o seguinte, gêmeos. Quanto tempo nós temos? 16 minutos? Tarô, por gentileza, fala da energia do 5 de espadas com 2 de copas, isola de toda e qualquer outra lâmina da mesa. Rei de Es. Rei de espadas, energia de Gêmeos, Libra, Aquário. Tô falando que é você contra você. Conte-me mais sobre esse rei de espadas aqui. Às vezes tem aqui uma companhia, um amigo, uma companheira, um companheiro, sei lá, adapta aí para você, que até tá te dando uma força, mas só que é como se essa pessoa também tivesse perdido a força mediante ao seu desânimo, mediante a sua aceitação de uma situação que ela não deveria estar acontecendo na sua energia. Flávio, como assim? Não era para você estar na bosta, seja ela qual for. E quando eu falo não era para você estar na bosta, não é que a pessoa pode ser passando algum tipo de dificuldade, algum tipo de enfermidade, né? Mas não era para você estar assim, independente da bosta. Às vezes a bosta é uma inércia. Você não está tendo uma movimentação, você não está conseguindo reagir a alguma coisa, gêmeos. Não era para você estar assim. A lâmina do mago aqui não me deixa mentir, a lâmina do rei de ouros também não. Cavaleiro de ouros não sai numa leitura se a situação ela não é algo que deveria estar acontecendo. Por quê? E eu vou explicar. Nós estamos falando de ouros aqui. Alta matéria, cavaleiro de ouros, demora, mas é o que realmente entrega, independente de qualquer situação. Entrega. Um cavaleiro de paus, uma situação volátil, um cavaleiro de espadas, às vezes passa batido, nem te vê. Cavaleiro de copas, sei lá, até passar toda a maquiagem que precisa. Enfim, mas aí demora para chegar por isso. Mas assim, cavaleiro de ouros. Rei de espadas. Fica aqui, papai. Fica aqui. Não causa. Rei de espadas. Quer nem falar pro rei de espadas, né, então? Tem um pajem de espadas aqui. Eu ignorei solenemente. A lâmina da justiça. Para algumas pessoas isso pode estar aqui. Pode estar, ó, 6 de paus de novo, pode estar relacionado a alguma questão judicial. Só que o que acontece?
Existe um. Aí a coisa muda de figura para quem é uma situação que envolve algo judicial. Vou falar brevemente sobre isso. Existe um foco muito grande nisso. Do tipo assim, só isso pode salvar a minha vida. E eu vou falar a mesma coisa que eu já falei para N outros signos, inclusive já devo ter falado aqui em algum vídeo para os signos Gêmeos. Uma situação real que aconteceu. Em que a pessoa, ela mandou uma mensagem, Flávio, pelo amor de Deus, estou desesperado, estou passando dificuldade porque tem um processo e esse processo não sai, e é um dinheiro bom e não sei o que lá, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O que eu faço? Falei assim, o que você estaria fazendo se esse processo não existisse? A pessoa deu tela azul, né, do Windows. Por quê? Ela colocou a salvação da vida dela em uma situação extremamente específica. Se a sua justiça no Rei de Espadas não for algo envolvendo justiça, pode ser algo envolvendo uma justiça divina. Ou seja, você aguardando uma justiça divina acontecer, porque você entende que algo é de direito. Não que não seja, mas que a coisa não está andando para você, ou talvez a coisa não esteja acontecendo da forma como você quer, porque é como se você estivesse observando tal situação e colapsando ela negativamente ao mesmo tempo, tá? Só para constar. Você está observando tal situação como sendo a única saída, a única possibilidade. Então, vou dar um exemplo nessa questão de justiça divina. E já apareceu para mim em leitura particular. Da pessoa falar assim, a minha vida só vai seguir quando eu ver fulano desmoronar, perder tudo. Sua vida acabou. Sinto muito lhe dizer, mas você vai morrer sozinha, sozinho, não estou desejando a morte de ninguém, pelo amor de Deus. Paupérrimo, abandonado. Se o seu intuito é isso, acabou para você, enquanto você não mudar a sua mente, a sua forma de enxergar a coisa. E eu não estou falando isso, Gêmeos, para quem é o caso, julgando. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, você não mora comigo. Eu estou falando aqui como alguém que já viu, já vivenciou isso e sabe como é que é o rolê. Então seria aqui um conselho de graça aqui. Se bem que se conselho fosse bom, nós vendia. Né? Se bem que eu vendo conselho. E aí acaba tudo, percebe aqui, Gêmeos, que tudo é como se você tivesse meio que colapsando a coisa contra você. Tarô, fala para mim aqui, por gentileza, desse cavaleiro de ouros com esse 5 de paus. Lá viu o valete de espadas na mesa aqui. Pode ter entrado como um conflito, pode ter entrado como você tendo algumas ideias, mas não conseguindo colocar elas em prática. Uma comunicação. E um chiclete grudou aqui. Uma comunicação. O que mais aqui esse valete de espadas está falando? Não está falando de alguém, pode ser, sei lá, você está querendo seguir em frente, mas você fica toda hora buscando uma outra pessoa aqui. Sabe aquela coisa da olhadinha? Eu vou intencionar e colapsar a onda ao meu favor. Vamos supor que isso daqui seja um retorno, tá? E aí você foi lá e fez o que fosse preciso fazer. E eu lembrei do professor Hélio Couto. Casa, carro, apartamento. Casa, carro, apartamento. Pode ser. E aí toda hora você vai lá, entra na rede social da pessoa. E aí você vê que a pessoa tá com alguém. Ou você vê que a pessoa tá feliz. E aí você fala, não vai acontecer. Não vai. A lei da atração falou que eu consigo.
Aí você fodeu o rolê todo aqui. Desculpa os palavrões. É meu jeito, gente. Quem quiser aceita, quem não quiser, tem um monte de gente te enganando aí, falando bonitinho. Fala do Cavaleiro de Pentáculos aqui com o 5 de paus. Nossa, mandei pesado. Ultimamente eu tô desse jeito. Nervosão. A temperança. Olha que interessante. Puta, você tá num. Gêmeos, literalmente falando aqui, você conseguiu fazer de uma situação paradoxal, o paradoxo do pretérito imperfeito. Como é que era a música do Mamonas lá? Complexo da teoria da relatividade. Porque a temperança aqui em cima é a esperança de. Cara, que você tá fazendo sua vida aqui, Gêmeos? Eu não sei com quem que eu tô falando aqui, mas o que você tá fazendo sua vida, cara? Não tô julgando também, mas, meu, se você soubesse o poder de manifestação que você tem e o quanto você está utilizando esse poder contra você, aí falando, então eu não vou fazer nada, eu vou virar uma estátua aqui. Não! Tutano, filho. Tutano, filha. Compra aí um ossobuco, faz sei lá, faz um caldo de mocotó, mas tutano, pensa que eu consigo sair de algo que você consegue, cara. O mago. Só que a lâmina da temperança, ao mesmo tempo que me mostra esperança com relações, você colapsando contra, tipo, você tem esperança, mas você tem dúvida. Não tem como é que eu posso ter certeza de uma e ter dúvida? Eu tenho certeza que essa pessoa me ama, mas será que ela me trai? Será que ela me ama mesmo? Faz sentido? Eu tenho certeza que eu vou conseguir aquilo, mas será que vou mesmo? Pronto, você colapsou de forma negativa, acabou, morreu o rolê. Vai ter que começar tudo de novo. Algumas pessoas aqui estão utilizando-se de uma espécie de alquimia para conseguir alguma coisa. Essa alquimia ela pode estar relacionada a magias, sim, para algumas pessoas, não é para todo mundo. Para outras pessoas você está utilizando aqui alguns aspectos da lei da atração, mas eu não estou vendo muito essa questão da lei da atração, mas eu estou vendo muito uma questão de duplo quântico para algumas pessoas. Não adianta você falar para o seu duplo quântico fazer o rolê no seu sono, buscar a melhor saída, a melhor situação trazer para você, se você duvida que isso pode acontecer. Não vai adiantar. Seu duplo quântico não é otário, ele é só o código fonte. Ele sabe tudo e você não sabe nada. Nada. Não, Flávio, eu sei. Tô bem vendo aqui, ó. Tô bem vendo a sua sapiência. A sapiência são peças-chave para maior inteligência. Então, eu fui. Fala da temperança. 28. Fala da temperança. Eu entendi. Torre. Você colapsa negativo. Não tem jeito. Você rompe. Você está rompendo com as suas próprias convicções. Uma hora você acredita tanto em você, mas tanto, que você fala assim, eu vou mudar o planeta, eu tenho uma capacidade de inverter a rotação no movimento de translação da Terra. Aí, de repente, sei lá, você faz um pedido de um delivery e o delivery não chega dentro do horário, acabou pra você. Pronto, o universo. A torre. Tarô, como é que Gêmeos sai dessa enrascada que ele se colocou aqui?
A gente é legal. Como é que faz? Caraca, hein, gente? Equilíbrio é tudo. 6 de pentáculos. Tá. 9 de espadetas. Controla a ansiedade. Equilibra na realidade, né? As de paus. E confia no processo. Manifeste, mas confia no processo. Tarô, por gentilângues aqui, em você, querido, fala especificamente do mago, isolando todas as lâminas da mesa. Foi a leitura que mais... Ah, pelo amor de Deus, que poder, hein? Cacete, você tá fazendo com o seu poder, hein, gêmeos? Oh, meu Deus do céu, gente. Julgamento em cima do mago. 6 de ouros, 9 de espadetas aqui e o as de paus. Controla a ansiedade. Flávio, eu não sei controlar a ansiedade. Não sabe controlar a ansiedade? Não. Conhece a Pai Nosso? Flávio não gosta de orar. Não interessa. Conhece o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu. 4 segundos. É o tempo de uma respiração. Santificado seja o vosso nome. Flávio, por quê? Não adianta. A ansiedade aqui que você está sentindo com relação a alguma situação, ela é inútil. Porque o seu duplo quântico não consegue te apresentar uma solução com relação a alguma questão, seja ela qual for, se você está lá na frente em algo que não existe ainda, sendo que ele está trazendo um outro caminho diferente. É a mesma coisa que você catar e você colocar no Waze um destino, o Waze vai traçar uma rota e fala assim, vai por aqui, filho de capivara, vai por aqui. Aí você sabe a cidade que você quer ir. Aí você pega qualquer outro caminho. Você vai se perder no rolê. Não vai chegar. E se chegar, vai atrasar o seu rolê. Aqui é o seguinte, o tarô está falando para você dar uma revisada se realmente o que você está querendo manifestar está falando de algo que compreende ao seu ser ou ao seu ego. Caralho, que leitura. Desculpa, gente. Que leitura. Pena que Gêmeos não é um público tão forte meu, infelizmente. Mas que leitura. Porque aqui pode ser que você esteja insistindo em alguma coisa que vai trazer um afago para o seu ego, mas não é algo que seja da sua essência. E o seu duplo quântico, o seu código-fonte, o seu eu superior, adapta a sua realidade, não vai te trazer isso. E aí você entra em um processo obsessivo, você se desequilibra completamente no rolê. O as de paus com 9 de espadas e 6 de pentáculos equilibra aqui a sua ansiedade e confia no processo, na sua manifestação. Por quê? Vamos supor que é algo que venha para afagar o seu ego. Isso vai ser mostrado para você. Flávio, gente, todo mundo, eu recente, esses tempos atrás aí, eu estava numa luta para conseguir uma coisa específica, mas era por causa do meu ego. Despeito. Sabe? Vamos observar o seu poder de manifestação aqui. Sei lá, você deve ser uma bruxa, um bruxo, deve trabalhar com alquimia, com alguma coisa espiritual. Flávio, não faço nada disso. Se você não faz, está perdendo tempo, porque você tem um poder de manifestação cabuloso. Você está jogando esse poder na lata do lixo. Está perdendo. Sabe qual que é o problema? O problema é desde que inventaram essa porra dessa reencarnação. Inventaram essa merda, aí todo mundo quer deixar, né? Tipo, é que nem, tá achando que a vida é Uber, né? Deixa pra próxima. Deixa pra próxima.
Aí você vai acumulando, cara. Sai dessa, abre uma escola. Tô brincando. Mas tá bem, às vezes funciona, né? É isso, gente. Deixou seu like, se inscreveu nesse canal? Já hypou? Flávio, não gostei de você, não tem problema. Eu também às vezes acordo e nem gosto de mim, mas depois passa, deixa o like, se inscreve. Aí que uma hora você gosta. Tá bom? Espero poder ter sido contribuição aqui. Espero poder ter ajudado. Agradeço você que fez tudo isso. Meu muito obrigado. Fica com Deus. Mega beijos para você. Tchau, tchau.